Paz do Senhor, alunos. Vamos para a nossa aula de hermenêutica. Esta aula está sendo gravada em virtude de nós não termos nossa aula presencial. Nas últimas aulas nós estávamos falando sobre as regras de interpretação e estávamos analisando algumas passagens bíblicas para nós tentarmos entender melhor o significado dessas passagens. Estamos lá na página de número 77. Gostaria que vocês abrissem as suas... Aliás, página número 71. Gostaria que vocês abrissem seus livros, página 71, para fazermos algumas anotações. Nós estamos na quinta regra, na segunda parte, paralelos de ideias. Para conseguir ideia completa e exata do que ensina a Escritura, neste ou naquele texto determinado, talvez obscuro ou discutível, consultam-se não só as palavras paralelas, mas os ensinos e fatos contidos em textos ou passagens esclarecedoras que se relacionem com o dito texto obscuro ou discutível. Tais textos ou passagens chamam-se paralelos de ideias. Ou seja, eu tenho um texto na Bíblia que a interpretação dele é duvidosa ou é polêmica, então eu vou procurar outros textos na Bíblia semelhantes para me dar uma maior facilidade de interpretação, uma luz, uma iluminação para eu entender. Por exemplo, o texto escolhido aqui. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse aos discípulos: bebei dele todos. O que Jesus estava querendo dizer ali é que todos deveriam tomar a ceia, mas a gente vê hoje igrejas onde só o ministro toma a ceia, o cálice. Todos comem um pão e só o ministro, só o celebrante toma o cálice. Se nós observarmos 1 Coríntios 11, 22, tem 6 versículos que falam que todos devem participar da ceia, comer do pão e beber do vinho. Em nenhuma parte da Escritura está registrado que o vinho, o cálice, deve ser servido ou só pode ser usado pelo celebrante. E a gente vê igrejas hoje que adotam isso. Isso é invenção humana, não é mandamento bíblico, para que haja uma separação em quem come o pão e quem bebe o cálice. Portanto, todos devem participar. Segundo exemplo, e aqui nós temos um texto muito importante. Está em Mateus 16, né? Quando Jesus pergunta aos discípulos, 16 e 18, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus reúne os discípulos e pergunta, o que as pessoas de fora estão falando sobre mim? E a segunda pergunta de Jesus, o que é que vocês pensam sobre mim? Então são duas coisas, a opinião dos de fora e a opinião dos de dentro. Jesus quer saber o que é que ele significa para os discípulos e o que os discípulos ouvem falar. E aí os discípulos dizem, Senhor, eu fui num lugar e ouvi alguém dizer que tu és João Batista, aquele que operava milagres. Outros dizem, não, tu és Elias, outro operador de milagres. Aliás, João Batista era o pregador, Elias, o que operava milagres. E depois ele perguntou, e alguém disse, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Então, nós temos que observar com calma que as respostas que eles dão revelam um entendimento errado sobre a pergunta que Jesus fez. Jesus perguntou, quem dizem os homens ser? Jesus não está falando aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, o que as pessoas estão falando que eu sou.
Porque quando eles respondem, uns dizem que tu és Elias. Então, o que pregava a palavra, com autoridade. A outros dizem que tu és Elias. Uns dizem que tu és João Batista, aquele que pregava com autoridade. Outros dizem, não, tu és Elias, aquele que operava milagres. Outros dizem, não, outros dizem que tu és Jeremias, era aquele que fazia predições, previsões. Então, tudo ainda estava na base do fazer. Mas Jesus não perguntou sobre o fazer, perguntou sobre o ser. Jesus queria saber quem os homens estão falando que ele era, não que ele fazia. Então aí Pedro responde, e aí eles respondem. Depois Jesus pergunta para eles: e para vocês, quem sou eu? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aí, diante dessa resposta, Jesus troca o nome dele, que era Simão Pedro, Simão Barjonas, aliás, Simão filho de Jonas, para Pedro. Todas as vezes que Jesus fala com alguém, que a pessoa revela alguma verdade sobre ele, Jesus então muda o nome dessa pessoa e passa a chamá-la por um outro nome. E ele diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muito bem, nós sabemos que com o passar dos séculos, algumas igrejas têm interpretado isso como se Jesus tivesse dito que a igreja estava sendo fundada sobre Pedro. E não é o que o texto diz. Jesus está falando para Pedro que a igreja seria fundada com base naquela verdade que Pedro acabava de dizer, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, em outras palavras, a igreja é fundada sobre Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas algumas pessoas interpretam como se Pedro fosse o primeiro papa da igreja, e não foi isso que Jesus falou. Interessante que lá na frente, o próprio Pedro, lá no capítulo 2, verso 4 e 8, diz que Jesus era a pedra viva, a pedra principal angular, que foi rejeitada pelos edificadores. Então, Pedro está mostrando que Cristo é a base da igreja, o alicerce da igreja, não ele, Pedro, né? Agora, mais para frente, o apóstolo Paulo diz que a igreja foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos. E o fundamento dos apóstolos é Cristo, confirmando o que Pedro disse. Então vejam que a própria Bíblia traz luz e interpreta a própria Bíblia. Temos uma dificuldade lá em Mateus 16, 18. Jesus está falando que Pedro era pedra? Era pedra? Não. Jesus disse que Pedro era uma pedra pequena, mas a verdade que ele tinha declarado é uma grande rocha. E essa rocha, esse fundamento, esse firmamento era o próprio Jesus. Então veja que uma expressão paralela à outra auxilia no entendimento. Outro texto, outro exemplo importante, é quando o apóstolo Pedro diz no capítulo 4, verso 8, o amor cobre uma multidão de pecados. Como vamos entender esse texto? Examinando outro texto paralelo. Em Romanos 4 e 8 e Salmo 32, o pecado perdoado traz a figura de pecado coberto, sepultado no esquecimento. Então, o amor cobre uma multidão de pecados pode ser interpretado como o perdão cobre os pecados. Então, está falando amor aí, no caso, o perdão. Então, é assim que vamos interpretar textos difíceis, observando textos paralelos que nos ajudam. Na página 74, temos outro exemplo. Quando em Gálatas 6,15, o apóstolo Paulo diz que aquele que aceita Jesus, ele é tornado nova criatura, né?
Então, isso quer dizer que é uma outra pessoa. Mas de que maneira é uma outra pessoa? A pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e se fizeram nova. Então, aí como entender esse texto? Lá em Gálatas 5 e 6 e 1 Coríntios 7 e 19, diz que a nova criatura é aquela que tem fé e observa os mandamentos de Deus. Então, é dessa maneira que o apóstolo Paulo expõe que pela justificação nós somos feitos nova criatura, porque agora vivemos pela fé e obedecemos os mandamentos de Deus. Veja como um texto esclarece o outro. Aí em diante, aqui ainda na página 74, inicia paralelos de ensinos gerais. Então vamos ver lá. Ensinos gerais nas Escrituras. Aí vamos para o primeiro exemplo. Diz a Escritura, exemplo 1, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Nós já até falamos sobre esse texto aqui, o homem é justificado sem obras. Mas o apóstolo Tiago diz que sem obras a fé é morta. Então, como vamos conjugar essas duas expressões? Se o apóstolo Paulo diz lá, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí Tiago diz na sua epístola que a fé sem obras é morta. Como conciliar os dois textos? Muito bem, a obra que Paulo está falando é a obra da lei. Ninguém é justificado pelas obras da lei, por guardar o sábado, por não comer alguns alimentos, por não beber café, por circuncidar-se, por guardar a lei. Aquele que guarda a lei, ele é salvo pela guarda da lei? O apóstolo Paulo diz não, ele é salvo pela fé no sacrifício de Cristo. Quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está falando de outro tipo de obra, aquelas obras que acompanham a salvação, o perdão, o amor, a paz, o entendimento, a fé, o domínio próprio. Ele está falando das obras ali, mas o fruto do Espírito Santo que acompanha a salvação. Então veja, o entendimento correto desses dois textos qual seria? Eu não sou salvo pelas obras. É porque eu sou salvo é que eu tenho boas obras. Então as obras não salvam, mas elas são prova, as boas obras não salvam, mas elas são provas de que eu sou salvo. Eu não tenho obras para ser salvo. Eu tenho obras porque eu sou salvo, mas não as obras da lei, mas as obras, o fruto do Espírito Santo. Então esse é o entendimento. Um apóstolo não está contradizendo o outro aqui. Depois, aqui na página 76, nós vamos ver paralelos de linguagem figurada, não é? Figurada. Veja, às vezes os profetas nos apresentam a Deus com um cálice na mão, dando de beber àqueles que ele quer castigar, caindo esses por terra embriagados e aturdidos que nem Naum. Nessa representação breve e sem explicação, encontra-se aclarada em Isaías, onde aprendemos que o cálice é o furor da ira de Deus. Então Naum apresenta Deus com o cálice na mão, entregando as pessoas para elas beberem. Que cálice é esse? É o cálice da ceia? Não, é o cálice da ira de Deus, onde nós aprendemos lá em Isaías. Então eles têm alguma semelhança, mas estão tratando da mesma coisa, mas com modos diferentes. Por exemplo, ovelhas. O Senhor Jesus chama os seus discípulos de ovelhas, né? E então a gente não pode aplicar todas as características da ovelha a uma pessoa. Então aí são uma linguagem figurada. Quando João Batista, ou seja, porque a ovelha faz parte
do curral de Jesus, do rebanho de Jesus. Não está, você não pode pegar aí as características da ovelha e colocar nos discípulos, porque a ovelha, ela é mansa, os discípulos muitos não eram mansos, a ovelha é obediente, os discípulos não eram obedientes. Então, as ovelhas no sentido de que elas precisam de um pastor para serem conduzidas. Então, temos que entender que às vezes as palavras têm sentidos diferentes no texto, analisando o momento em que elas são usadas. Da mesma maneira, quando chama Jesus de cordeiro, Jesus não tem as características de um cordeiro, não é? Não tem 2 chifres, não tem rabo, Jesus não tem nada disso, né? Cordeiro é uma ovelha, o cordeiro é uma ovelha pequena, um filhote de ovelha. Agora, por que é chamado de cordeiro? No sentido de que no Antigo Testamento o cordeiro era usado para ser sacrificado em lugar de outra pessoa. O sacerdote tomava o animal, colocava sobre o altar, colocava a mão da pessoa, do judeu, na cabeça do animal, como se estivesse passando o pecado dele para o animal. Em seguida ele amarrava o animal e matava e queimava e oferecia sacrifício. Nesse sentido, Jesus é o cordeiro, por quê? Porque através do seu sacrifício ele recebeu a punição do pecado de toda a humanidade. Então, nesse sentido, Jesus é o cordeiro que paga a nossa dívida, a remissão do pecado ou da culpa. Então vejam, agora quando o autor diz assim, Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, por que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Porque quando Deus criou o homem, ele já providenciou Jesus, ele já sabia que Jesus precisaria morrer pela humanidade e no coração de Deus, na mente de Deus, Jesus já tinha morrido, era um fato incontestável. Então, na presciência de Deus, ele já sabia que Jesus haveria de ser entregue como cordeiro. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e foi morto antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Não. Ele foi morto quando ele veio ao mundo. Mas como é que o texto diz que ele foi morto antes da fundação do mundo? Porque na mente de Deus, isso já era um fato incontestável, um fato determinado. Para Deus, Jesus já tinha morrido. É nesse sentido. A partir daí, nós vamos entrar em repetição e observações, né? Então, e aqui tem algumas dicas. Olha, vamos ver na página 78, algumas dicas importantes. Lá embaixo, no último parágrafo, o penúltimo parágrafo. Para conhecer o sentido inato da Bíblia, o sentido real, ela mesmo deve ser sua própria intérprete. Por exemplo, muita gente diz que lá em Isaías tem um texto que diz assim, que Deus está falando, eu crio o mal. Então as pessoas dizem, a Bíblia está dizendo que foi Deus quem criou o mal. Foi Deus quem criou o mal? Claro que não. O pecado surgiu no coração de Satanás, não foi Deus quem criou o mal. Então como explicar esse texto? Analisando o livro. O livro de Isaías, que nós já estudamos, vocês já conhecem, a maioria dos seus ensinos é sobre advertências do profeta Isaías para o povo se converter, senão Deus enviaria o cativeiro. E foi o que aconteceu. Então, nesse sentido, analisando o contexto do livro, de todo o livro de Isaías, eu faço uma pergunta. Qual é o contexto de Isaías? É o cativeiro. Então, se o texto de Isaías diz assim, eu crio o mal, Deus está criando o mal ou Deus está enviando uma situação má contra Israel? Lógico que Deus está enviando uma situação má contra Israel. Então, Deus não é o autor do mal na sua essência. Ele é o autor de uma situação má
para castigar o povo. Não podemos confundir uma situação má com o mal em si. O mal, todo o mal, a origem do mal. Deus não está criando o mal ali. Ele está criando uma situação má para corrigir o seu povo. Então é importante. Então, uma das regras importantes, a Bíblia, ela mesmo deve ser a sua própria intérprete. Não podemos nos esquecer disso, irmãos. Se nós terminarmos o curso de hermenêutica, você gravando que a Bíblia explica a própria Bíblia, você vai entender o seguinte, ó. Lá em Gênesis, há um capítulo muito polêmico e muito distorcido por muitas pessoas, no capítulo 6, quando diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram elas para si e tiveram filhos com essas mulheres, nascendo gigantes. Você já deve ter ouvido alguém dizer que a interpretação desse texto é a seguinte: os filhos de Deus são os anjos e as filhas dos homens são as mulheres. Então os anjos se relacionaram sexualmente com essas mulheres e nasceram gigantes. Não, nada disso. Filhos de Deus ali é a geração de Abel, que depois foi substituído por Sete. É a geração que servia a Deus. E as filhas dos homens é a geração de Caim, uma geração má e corrompida. E Deus não queria essa mistura. Mas no final, no capítulo 6, eles se misturaram. Então o pecado, a maldade se proliferou, se espalhou por toda a raça humana. É nesse sentido que nós temos que entender. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele diz que não são os anjos que se relacionaram com as mulheres. Lá nos evangelhos, então em Gênesis eu entendo que são os anjos, mas no evangelho Jesus diz que no céu nós seremos como os anjos. E o que Jesus diz sobre os anjos? Que eles não casam e não se dão em casamento. Então, se Jesus está dizendo que os anjos não casam, não se dão casamento, então cai por terra a interpretação de que são os anjos que se relacionaram com aquelas mulheres, porque Jesus está dizendo que eles não se casam, não têm relações, anjo não tem sexo, não existe anjo e anja. Não existe isso. Então, o Novo Testamento está interpretando o Antigo Testamento, nesse sentido. Outra regra importante aqui na página 78, que as palavras devem ser tomadas no sentido que comumente possuem. Se esse sentido não estiver manifestamente contrário a outras palavras da frase em que ocorrem com o contexto e outras partes das Escrituras. Que no caso de haver uma palavra com significado diferente, oferecendo-se assim, de outro modo, um ponto obscuro, recorra-se às regras acima citadas para se conseguir o sentido exato que intentava o escritor inspirado, ou melhor, o próprio Espírito de Deus. Então, irmãos, olha que interessante. Quando eu tenho um texto na Bíblia que ele parece difícil para mim, eu tenho que procurar entender não somente o contexto imediato, o que vem antes e o que vem depois, mas o livro todo. O livro todo, para eu entender qual o sentido daquela frase. Como eu citei para vocês o caso de Isaías, é um contexto de advertência para o cativeiro. Então eu entendo que o mal ali não é o mal como essência, a origem do mal, mas o mal é o mal que Deus vai fazer a Israel, caso Israel não se converta. Muito bem, continuando. Ainda está escrito aqui: ao averiguar, pois, qual o verdadeiro significado de cada passagem, é preciso que perguntemos. Vamos fazer algumas perguntas. Qual o significado das suas palavras? Se não tem mais significado, estamos de imediato esclarecidos. Possuímos já o verdadeiro sentido. Porém, se há alguma que tem mais de um sentido, perguntemos: que sentido requer o restante da frase? A frase no todo. Só em resposta encontramos 2 ou 3 sentidos, então perguntemos:
Qual o sentido que requer o contexto para que tenha um sentido harmônico nessa passagem? Se ainda tiver dificuldade, outra pergunta. Qual o sentido que requer o desígnio, o objetivo geral da passagem do livro? Se tiver dúvida, outra pergunta. Qual o sentido que requer outras passagens das Escrituras? E assim nós vamos entender melhor a palavra de Deus. São regras importantes que nós já vimos e depois, numa futura aula presencial, nós vamos rever todas essas regras para vocês não se esquecerem. Vamos aqui na página de número 80 falar sobre hebraísmos. Lógico, o Antigo Testamento é escrito no hebraico. Então, algumas palavras, quando for difícil, nós temos que lembrar que são hebraísmos. Por exemplo, quando o texto chama Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, o pai de Jesus era Davi? Não, era José. Mas ele era da linhagem de Davi, da descendência. Então, filho aqui não é o filho do pai, é o filho do antepassado. Nossos pais pecaram, então nossos antepassados pecaram. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque o texto chama de filho da paz, filho da luz, filho da desobediência. Então tem vários textos que devem ser entendidos dessa forma. Filho da desobediência por quê? Porque ele está desobedecendo como os pais desobedeceram. Filho da paz, filho da luz, o mesmo sentido do texto. Vamos em frente. Outro hebraísmo aqui, por exemplo, amar. Aqui na página 82, amar e aborrecer. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Outro texto, Jesus disse assim, que aquele que não aborrecer pai e mãe não pode ser meu discípulo. Então quer dizer que para amar Jesus eu tenho que aborrecer bastante meus pais? Eu tenho alguns adolescentes que levam isso ao pé da letra e aborrecem o pai e a mãe porque está agradando a Deus. Não é isso. O que o texto está dizendo é assim, se alguém amar mais ao pai, a mãe, a família, se alguém tiver a família em primeiro lugar antes de mim, não pode ser meu discípulo. Aí eu venero minha mãe e meu pai, e se eles mandarem, o que eles mandarem fazer, eu faço, mas o que Jesus manda eu fazer, eu não faço. Então eu estou amando mais meu pai e minha mãe do que a Deus. E o texto diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, Por isso que aí está amar e aborrecer, É esse o significado. Muito bem, vamos em frente. Muito bem. Nós já vimos aqui que os hebreus usavam o nome dos pais, para falar dos seus descendentes. Maldito seja Canaã. Canaã eram os descendentes de Cão. Muitas vezes, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, eram os patriarcas. A palavra filho aqui tem que ser entendida nesse sentido, o descendente, pai o antepassado e filho o descendente. São vários hebraísmos. Um dos hebraísmos mais interessantes que a gente encontra na Bíblia é aquele que está em Gênesis, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. É um hebraísmo porque ele está usando duas palavras para falar da mesma coisa. Imagem e semelhança são a mesma coisa, que a capacidade de eu ter consciência e a minha vontade, a minha determinação, que nós já falamos isso numa aula anterior. Da mesma forma, hebraísmo é quando usa o nome Bar, Bartimeu, Bar Jesus, Bar Jonas. É um hebraísmo porque no hebraico Bar é a palavra filho, filho de Jonas, filho de Timeu, e por aí em diante. Temos que entender também esses hebraísmos aí.
O texto traz muitos hebraísmos e nós temos que entender melhor o texto. Por exemplo, quando Apocalipse fala a besta que tinha 10 chifres, ela tinha 10 chifres? Não. Toda vez que a Bíblia fala em 10 ou 7, é um número completo. A besta, o João diz que uma das bestas tinha 10 cabeças e 7 diademas. Ué, o que é isso? Ou seja, as cabeças, os diademas, é um número completo. 10 e 7 são números completos. Então, o que é diadema? Diadema fala de coroa, de rei, de reinado, de império. Então, aquela besta representava 10 impérios somente? Não, ela representava todos os impérios da terra. E ela tinha 7 coroas, porque ela representava a união de todos os impérios num só reino. É interessante a gente perceber isso, porque isso também é o hebraísmo, é uma linguagem bíblica que muitas vezes complica a gente. Então, 7 e 10, número 7, número 10, fala de plenitude, de algo completo, todos. E quando fala de 6, é algo incompleto. Por isso que 666, o número do homem, é porque o homem, ele não é completo, ele não é pleno, ele não é perfeito, ele é caído. Então o número de um homem é 666, ou seja, corpo, alma e espírito, né? É o número de um homem, é o número de algo incompleto, algo que não é perfeito, Deus. Então digamos assim, o homem é 6 e Deus é 7. Porque o homem não é perfeito, mas o 7 é o número da perfeição, que é Deus. Muito bem, continuando, nós vamos na página de número 86, tem um detalhe importante, 86 e 87. Ele fala sobre títulos, né? Faraó. Faraó não é um nome, é um título, é regente. Por exemplo, Abimeleque também não é um nome, é um título. César não é um nome, é um título. E assim nós vamos encontrar vários desses temas na Bíblia. Por exemplo, Herodes. Herodes também é no título. Herodes Agripa, Herodes o Grande. Então aí vai facilitar o nosso entendimento com relação a isso. Porque alguém pensa, puxa, mas esse Herodes nunca morre? Não é o mesmo, são vários Herodes. Na página 87, lugares diferentes designados com o mesmo nome. Então, Cesareia de Filipe, Cesareia de Filipos, o lago de Genezaré é chamado às vezes de Tiberíades, é o lago Mediterrâneo, é o mar Mediterrâneo. Então, são lugares diferentes, os mesmos lugares com nomes diferentes. Página 88. Um mesmo nome designa uma pessoa e um lugar. Magog era um homem, mas também uma região. Uma mesma pessoa, mesmo lugar com nomes diferentes. Horebe e Sinai são 2 nomes do mesmo lugar. Né? Assim como Sião e Israel são 2 nomes do mesmo lugar. Sião, Israel, mesmo lugar. E assim nós temos na Bíblia muitos nomes diferentes, mas a mesma coisa. O Mar Morto, em alguns textos, é chamado de Mar da Planície. O Mar Mediterrâneo, às vezes no Novo Testamento, é chamado de Mar Grande. Nilo é chamado de Cibor. E por aí em diante. O Mediterrâneo, na última página aqui, a página 89, está escrito: o Mar Mediterrâneo é às vezes chamado de Mar dos Filisteus. Em outras ocasiões, Mar Ocidental, ou ainda Mar Grande. A Terra Santa chama-se Canaã, terra de Israel, terra da Judéia, Palestina, terra dos pastores, terra prometida e Sião também, não está aqui, mas também é chamada assim. Então, um cuidadoso conhecimento do referido uso peculiar dos nomes próprios não só favorece, mas às vezes dá correta compreensão das Escrituras em geral. E aí então nós terminamos esse capítulo, o capítulo número 5, e na última aula nós vamos falar dos princípios de interpretação bíblica, e eu vou
quer dizer para os irmãos que eu vou colocar essa semana num questionário no grupo, e na próxima aula, na segunda-feira, né, que é dia 19, nós vamos rever esse questionário, vamos corrigir o questionário, vamos encerrar a matéria, vamos corrigir o questionário. Então, por isso essa aula é mais curtinha, só 35 minutos, porque em seguida eu estou passando um questionário para vocês terem matéria para a semana toda para responderem. E dia 19 a gente corrige o questionário, que dia 26 a gente tem a nossa prova. Amém, irmãos? Deus abençoe, boa noite para você, fique com Deus e ótimo feriado amanhã.